Vamos ler um texto neste período, nesta próxima meia hora. Em seguida iremos à nossa escola bíblica dominical, que também é sempre motivo de grande alegria para nós. Os professores estudaram, se prepararam para uma boa aula em seguida. Mas ainda dentro do culto ao Senhor nessa manhã, vamos meditar na palavra de Deus. O que será que a palavra tem a nos falar nessa manhã? O que Deus quer nos comunicar pela sua imensa graça nessa manhã? Romanos capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 7. É a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Está escrito assim na palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no domingo passado, nós que estamos trabalhando nessa série A Vida de Jesus, falamos sobre a dignidade do testemunho de João Batista. Uma grande dignidade, porque considerou Jesus primazia sobre a sua vida, considerou-se, na sua humildade, um ser insignificante e, ao mesmo tempo, anunciou aquilo que era mistério para as gerações, mas foi revelado, e ele foi um dos que revelou, que o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo estava entre os homens. A dignidade do testemunho de João Batista é singular e inspirativa. Mas eu não posso deixar de incluir o apóstolo Paulo, porque há uma dignidade também em Paulo, que na maneira como ele escreve, demonstra o quanto este homem foi impactado pelo amor de Deus. Irmãos, o que pode nos impactar? O que pode proporcionar em nós uma capacidade, uma convicção? O que nos move? Talvez seria uma pergunta muito realista. O que te move? Qual a força que está por trás de nós, o povo de Deus? O que nos leva a uma resistência segura, inabalável, firme na fé? Estas coisas, que possivelmente são as coisas que nos movem, foram os fundamentos na vida deste homem, de muitos outros, mas particularmente na vida de Paulo, isso é muito visível. Então, se domingo passado nós falamos sobre a dignidade do testemunho, eu poderia falar nessa manhã sobre o que move um cristão. Qual a força que faz um cristão ser cristão? Quais as convicções que norteiam as nossas decisões? Pense em Paulo rapidamente e você o verá antes da conversão, um homem próspero para o seu tempo, bem estudado, aos pés de Gamaliel, aprendeu, guardou coisas que já o diferenciava. Já era alguém diferenciado.
o seu zelo pelas coisas, pela sua profissão, provavelmente fizeram de Paulo um homem que as pessoas já admiravam. Muito cedo já estava combatendo o cristianismo. Na morte de um dos primeiros mártires nossos, nosso irmão Estevão, relatado em Atos capítulo 7, um homem que morre apedrejado e uma das suas últimas falas reproduz a fala de Jesus Cristo na cruz, porque é um dos mártires do cristianismo, uma das pessoas que nós admiramos intensamente pela sua convicção, foi até a morte pela sua fé, mas ele imitava a Cristo, e então as palavras dele são as palavras, ou são palavras semelhantes às palavras de Jesus. Perdoa a ele, Senhor, perdoa. Em meio à dor da pedra que bate na cabeça, o coração diz perdoa. Que convicção faz um homem agir assim? Pois Paulo é um destes homens. Por isso, nessa passagem, algumas coisas nos ajudam a compreender a força que havia em Paulo. Mas força de um homem que diz, quando estou fraco, então é que estou forte. Quando estou fraco, então tenho força. Para que a sua força não seja uma força pessoal, não seja uma força com fonte pessoal, não seja uma força dissociada da força maior na sua vida. Por isso aqui está este homem falando aos romanos. E vai falar algumas coisas nestes versículos. Eu vou extrair alguns conceitos. O texto é amplo, não tem como exaurir esse texto em 20 minutos, mas algumas coisas esse texto nos ajuda a pensar. E a palavra que norteia o texto, talvez seja a palavra chamado. Ela está no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. O que distingue Paulo? O que faz de Paulo agora não mais um soldado romano zeloso? O que faz de Paulo agora a autoridade para falar ao Império Romano? Os irmãos têm acompanhado as pregações do pastor Leandro e no domingo passado ele falou sobre Babilônia. E ele disse, não resta dúvida, Roma era a Babilônia. Roma era o local que as coisas piores do mundo se concentravam. Pois é para este lugar que agora Paulo caminha, não só como pessoa, mas com a voz. Talvez a voz de João Batista. Por isso, Paulo também pode se considerar pequeno. Aliás, o seu nome diz isso. Antes, Saulo, numa relação a Saul, o grande rei, anterior a Davi. Mas quando chamado por Deus, não mais Saulo. Não mais referência. Embora, tem uma relação com o hebraico na palavra. Mas a implicação natural do nome faz sentido aqui. Ele não é grande mais, não precisa ser grande, desde que a sua voz tenha força. E aqui está Paulo, então, pequeno. O que o distingue? O seu chamado e a sua função. Primeira coisa, o versículo 1 nos mostra isso. Chamado para ser apóstolo, com a função de ser separado para o Evangelho de Deus. Os versículos 2 e 3 vão falar o que é isso. Qual é o sentido da separação de Paulo para o Evangelho de Deus?
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E podemos ir até o versículo 5, o qual foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Meus irmãos, uma consciência em Paulo era o que ele era. Onde estava a distinção desse homem? O que o fazia diferente do mundo agora? O seu chamado e a sua função. Função de Paulo: anunciar que o prometido, não uma novidade, não uma coisa da sua cabeça, mas que o prometido, o Filho de Deus, que haveria de vir, e conforme alguns textos nos ajudam, você não precisa abrir, eu leio para ti, Filipenses 2,8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio anunciar que o Filho de Deus morreria na cruz. Ele precisava anunciar. A vida e obra de Jesus o impactaram tanto que ele não pode ficar onde ele se converteu e ali ficar. Ele não poderia dizer: agora fui convertido no caminho de Damasco, agora sou de Jesus Cristo. Se alguém perguntar para mim acerca da minha fé, direi. Mas, na minha boa vontade, esperarei que as pessoas conheçam a mesma fé que hoje tenho. Irmão, você entende que Paulo não fazia isso, e que não podia fazer isso, e que não era digno fazer isso, e que isso não significava fidelidade, e que a fidelidade de Paulo, a gratidão de Paulo, o entendimento dele acerca de Deus, do reino de Deus, dos homens, da existência, da criação, o impulsionava a ser mais uma voz. O texto tem a ver com o para. Para que Paulo foi chamado? Separado para o Evangelho de Deus. Chamado, vocês verão a palavra chamado em outras partes do texto, mas separado para. Então tem um objetivo bem interessante aqui em Paulo e uma implicação muito razoável para nós. Nós, os cristãos, nós não fomos só chamados cristãos. Nós também fomos chamados para sermos cristãos. A nossa função está implícita na palavra. Cristão é uma função. Cristão não é só um status adquirido. Na palavra cristão tem uma função. Dou exemplo. Eu sou sapateiro. Meu título é ser sapateiro. Tem uma função implícita. Eu cuido de sapatos. Eu sou um médico. Ok. Tem uma função implícita. Eu pratico medicina. Eu sou um juiz de direito. Ok, eu tenho o título, consta lá, o meu título no quadro de funcionários do governo estadual, federal, tem implícito uma função. Eu não posso dizer, sou sapateiro, mas não mexo com sapatos. Assim como não posso dizer, sou médico, mas tenho medo de sangue. Não posso dizer, sou pastor, mas se alguém quiser saber das coisas que eu creio, venha falar comigo e eu direi. Não posso mais. Porque no chamado e na separação, tem um para. Bem feito, mal feito, não sei. Mas em última instância, o chamado tem um para.
E essa é a aplicação que eu quero trazer para você nessa linda e maravilhosa manhã de domingo do ano de 2013. Eu e você somos chamados para. Tem uma função implícita aí. Não é só um status. Tem algo dentro do chamado. E Paulo entendeu isso e por isso ele anuncia então definitivamente a sua missão. E olhando para algumas coisas, textos que a palavra de Deus nos mostra, eu vejo outro maravilhoso em Hebreus. Paulo entendeu uma coisa, irmãos. Paulo entendeu o que de repente deve ser assim a busca pela nossa compreensão. Paulo entendeu que Jesus era o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, que sustentava todas as coisas pela palavra do seu poder, e que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos como herdou mais excelente nome do que eles. Essa era a missão de Paulo, anunciá-lo, dizer isso ao mundo. Essa era a implicação, demonstrar ao mundo o poder de Jesus, o senhorio de Jesus, demonstrar o que Deus tinha feito por ele. Vemos um outro texto que Paulo entendia, porque ele mesmo citou depois aos Filipenses, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No seu chamado, na sua separação para o Evangelho de Deus, Paulo entendeu a implicação da função. O que distingue Paulo? O seu chamado e a sua função. O que nos distingue em relação a esse mundo perverso? O que nos distingue em relação aos sistemas emaranhados que tentam derrubar a todo aquele que não coaduna com os sistemas? O que nos distingue, irmãos? O nosso chamado e a nossa função. O que nos faz diferentes? O que faz as pessoas se preocuparem, às vezes, de nos conhecerem? O quê? O que lhe faz diferente nessa sociedade? O que lhe tira da vala comum? O quê? Busque, pense comigo. As coisas que distinguiram Paulo da sua geração, inicialmente foram essas duas coisas: o seu chamado e a sua função. O versículo 6, curto, mas também com uma implicação importante. Paulo está falando aos romanos, e então está dizendo, de cujo número sois também vós, chamados, a palavra de novo, para serdes de Jesus Cristo. Nós entendemos o que distinguia Paulo da sua geração, mas o que distingue os romanos da sua geração? Porque Paulo está falando à igreja de Roma, não é? O que distingue? E eu vou na mesma linha homilética da primeira expressão. O que distingue os romanos? O seu chamado, que é igual ao de Paulo, o chamado a Paulo, e o chamado à igreja, como o chamado a um pastor, e o chamado à igreja como um todo, é o mesmo. É a vocação eficaz, é aquilo que Deus fez. Ninguém de nós resiste ao chamado de Deus. O kaléo de Deus, que é a expressão grega, é tão forte que ninguém consegue. Não tem como. A vida entra em nós quando estamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, somos vivificados, o nosso ouvido passa a entender o código de Deus, a forma como Deus fala, e não tem como dizer, me deu vida, agora tenho vida, mas resisto ao chamado. Não tem como. Não tem como. Vou usar a expressão ao contrário, porque não é resistência ao chamado. Só não entende o chamado quem não teve vida antes, a quem Deus não infundiu vida. Por isso, todo aquele predestinado, por isso, todo aquele
predestinado é chamado. Implicação bem anterior ao texto, Paulo era um predestinado. Entendeu o seu chamado no caminho de Damasco. E agora chama outros. Mais à frente, em Romanos 8,30, ele vai desenvolver como é a ideia do chamado, justificado, glorificado. Mas aqui, ele é só parte do processo aos romanos. Ele precisa dizer, eu, que já fui chamado, e vocês, que estão sendo chamados agora, algo tem que nos distinguir. A mim, o que me distingue, Paulo falando, é a minha função. Eu tenho função, eu tenho que fazer isso. Eu estou para o evangelho separado. Mas qual é a distinção da igreja de Roma em relação à Babilônia do seu tempo? E então, o que distingue a igreja de Roma é o seu chamado e a sua condição, a sua nova condição. Qual era a condição da igreja de Roma? Ser de Jesus. Isso tem diferença, meu irmão, entre ser ou não ser de Jesus? Ah, tem. E muito. Pense por um momento você não ser de Jesus. Ser de Jesus ou não ser de Jesus implica salvação e condenação. Paulo está dizendo, igreja salva. Qual é a nova condição? É uma condição de propriedade. Qual é a nova condição? É uma condição de libertação do império das trevas para viver e usufruir o reino do amor do Filho de Deus. Onde antes operava a desobediência, a ignorância, agora opera o Espírito de Deus, convencendo as pessoas dos seus pecados, ajudando-os a abandonar seus pecados, a se arrependerem das distâncias percorridas sem a presença do Senhor. A nova condição da igreja de Roma é a condição de ser de Jesus. Inclusão. Talvez para os romanos isso não fosse uma coisa tão simples de entender. Nós, incluídos, nós não judeus, nós não circuncidados ao 8º dia. Mas é aí que está a implicação do poder de Deus. Deus, no devido tempo, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, tivesse vida eterna e fosse livrado, libertado daquele império aprisionador que levaria fatalmente ao inferno. Irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse e vemos a força de Paulo e o entendimento de Paulo e a compreensão que o evangelho não era mais algo só para ele guardar agora, mas que o evangelho era realmente o que precisaria ser pregado ao mundo, então, dentro daquela ideia de separado para o evangelho de Jesus, Paulo também está nessa nova condição de salvo e entende que é através dele, que depende dele, que ele está ali como uma criatura diferente agora. Ele entendeu isso porque ele mesmo escreve num outro texto para frente, ele diz assim, agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelo século dos séculos, a todas as nações. Paulo entendeu que, como ele, deveria ter mais filhos de Deus em outras nações. Paulo entendeu que, como ele, deveria ter mais gente que estaria sob a propriedade, a posse de Jesus em outros lugares. É por isso que ele não fica recluso no seu lugar, no momento e no local onde ele se converteu. É por isso que é o primeiro chamado de Barnabé, porque Paulo se converte e parece que fica alguns anos estudando a palavra de Deus na sua cidade, mas quando Barnabé e outros estão disseminando o evangelho,
eles se lembram dele, vão buscá-lo e o trazem. E então, este homem anda por todo o mundo conhecido da sua época, faz as 3 viagens missionárias, planta igrejas, estabelece lideranças nas igrejas locais, confia a obra a pessoas que ele treinou. Quem pode parar aquele que foi incluído como posse, como propriedade? Quem pode segurá-lo? Cadeias? Açoites? Xingamentos? Condenações? Quem pode? Quem pode segurar alguém que é de Jesus? Implicação para os nossos dias e aplicação. Irmãos, somos livres. Estamos vivendo a liberdade de sermos de Jesus. Porque nós também fomos separados para o Evangelho, irmãos. E nós também estamos dentro dessa nova condição. Somos de Jesus ao ponto de o mundo não nos parar. E uma terceira ideia está no versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 3 expressões aqui. Versículo 1, Paulo é separado para o Evangelho de Deus, né? Chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. No versículo 6, os romanos, com a ideia de uma inclusão, Deus os incluiu, agora eles são chamados para serem de Jesus Cristo. E o versículo 7 diz que os romanos são chamados santos, para serem santos. Eles não são chamados só para serem santos, eles são chamados santos, para o serem. Então eles são separados para viverem como separados, é mais ou menos isso. Então o Espírito de Deus entrou nos seus corações para eles viverem como quem vive pelo Espírito de Deus. O que distingue seu chamado e sua qualidade? Irmãos, é significativo isso, a expressão amados de Deus. A base da predestinação é o amor de Deus. A base da sua eleição como salvo é o amor de Deus. O fundamento da tua fé é o amor de Deus. Foi Deus que amou você e tem amado a mim e a você. A condição para nós estarmos aqui nessa manhã é o amor de Deus. Eu sei que a palavra amor está tão desgastada nesses dias, muito desgastada. Nós desgastamos a palavra amor, mas a palavra amados continua aqui, da mesma forma, há 2000 anos, ela não sofre efeitos de semântica de maneira nenhuma. Nós continuamos a ser, meus irmãos, os amados, os estimados, os queridos, os favoritos, os dignos, os merecedores do amor de Deus. Não se orgulhe disso, porque nós não conquistamos o amor de Deus. Isso é graça. Isso é graça por você. Não queira entender por que Deus não ama tanto o outro como ama você, porque não nos cabe julgar o amor de Deus. Não pensemos nós que o nosso amor seria um amor diferente do amor de Deus, mais completo, mais pleno. Eu amaria a todos, pastor. Eu não faria eleição. Irmão, cuidado, isso no fundo talvez seja soberba. Talvez seja o pensamento que faria melhor do que Deus. Irmão, eleição é eleição. E acabou, ponto final. Aceita. Vai para frente. Louve a Deus por ser um predestinado. Engrandeça o Senhor
dê graças todos os momentos que lembre, porque você poderia não ser um predestinado. Mas os salvos simplesmente são. São chamados cristãos para serem cristãos. São chamados santos para serem santos. Louvar ao Senhor porque é um amado de Deus. Agradecer ao Senhor porque Ele está salvando minha casa, nossas famílias. É isso. Certa vez uma pessoa disse uma frase curta, mas me chamou a atenção. Ele disse assim: tem muita gente preocupada com o que não entende na Bíblia. Eu estou preocupado com as coisas que eu entendo na Bíblia. As coisas que você não entende ainda na Bíblia não deveriam ser motivos de grande preocupação. Espera o tempo certo e compreenderá. Agora, preocupemo-nos com as coisas que nós entendemos, já entendemos. E este é um texto muito interessante, porque Paulo está falando a uma igreja e a chamando de santa, de separada, e diz que ela foi separada para ser isso. Amada de Deus tem duas implicações, uma dádiva e uma exigência. A dádiva é que ela foi chamada santa, e a exigência é que agora ela tem que ser, agora seja. Não se alegre só no fato, no título, somos a igreja de Deus. Não, nós temos de ser em Roma. Lembre-se, o terreno é o mais escorregadio possível. O terreno é o mais difícil do mundo conhecido. O terreno é Roma. E Paulo finaliza essa introdução, este prefácio e esta saudação com as palavras que ele usa em quase todas as cartas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É um tipo de bênção, é uma expressão de Paulo, é usada em muitos outros lugares, mas tem uma conotação fundamental. Paulo está anunciando a bondade de Deus, que a graça é um favor que nós não merecemos. Então, Paulo está fazendo isso, anunciando a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, a reconciliação. Bondade e reconciliação. Junção de duas expressões, uma grega e uma hebraica, para que a igreja entendesse que a sua qualidade era uma qualidade excelente. Que Deus olhava para a igreja de Roma e a considerava com qualidade excelente, o que a distinguia da Roma geral, a sua qualidade. Quando olhamos para um texto, e eu convido agora o irmão a abrir esse texto, Romanos 8:30, nós finalizamos com este versículo. Paulo entendeu claramente o que o texto de Romanos, aliás, foi ele, inclusive, que falou aos romanos, mas ele entendeu isso na sua vida, e por isso Paulo era essa pessoa. Por isso Paulo era esse impactado pelo Evangelho. Está escrito assim: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E as expressões estão todas no passado, mesmo que você entenda que não esteja glorificado ainda. Mas no entendimento de Paulo, tudo isso já aconteceu como predestinado. Irmãos, há coisas em Paulo que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. Minha função como pastor, como como ministro do Evangelho, é ajudar a igreja por onde pastoreio, ajudar, servir, apoiar, contribuir de alguma forma para uma vida que se distingue do mundo atual. Entre as minhas funções está a de orar por vocês, de servi-los no auxílio que for possível, mas o objetivo final, lá na frente,
O grande objetivo de qualquer pastor que queira ser fiel ao Senhor e que sabe que responderá ao Senhor pelo seu pastoreio, pelas vidas que o Senhor colocou, não de baixo, como se isso fosse alguma coisa de domínio, mas para servir. Eu até acho que o pastor está abaixo da igreja. Então, as pessoas que Deus colocou para que um pastor pastoreie, lá no final, o objetivo de qualquer pastor deve ser a vida santa da sua igreja, a maneira como ela vive nos seus lares, a maneira como ela vive na sociedade. Em última ideia, o que a distingue desse mundo? E o contrário, talvez seja uma das maiores preocupações de qualquer pastor, a igreja ser confundida com o mundo, ser como o mundo é, praticar as práticas que o mundo pratica. Um objetivo e um temor. Isso passa pelo nosso coração. O que distinguia Paulo da sua geração? Sua função, sua condição, sua qualidade. O que nos distingue no mundo atual, porque o chamado todos temos, como o de Paulo. Todos fomos alcançados pela graça e somos salvos. Agora, 3 coisas devem nos distinguir da geração em que vivemos. Entender a nossa função, entender o que é a palavra cristão, entender. Temos uma função como cristãos. Entender a nossa condição de filhos. Não somos mais escravos, somos filhos. Isso é nova condição. E entender a qualidade. E a nossa qualidade, olhando para o que Paulo mostra aqui, é como vivemos. Qual é a nossa qualidade de vida cristã? Qual é, irmãos? Qual é a nossa função? Qual é a nossa condição? E qual é a nossa qualidade de vida cristã? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Quer orar sobre isso? Quer pedir que Deus lhe ajude? Quer compartilhar isso com alguém? Conversar com alguém? Algum amigo que você confia e que pode lhe ajudar? Alguém que você sabe que lhe ama e se importa com a sua vida? Hoje é domingo, dia do Senhor, dia para pensar nas coisas do Senhor. A sua vida é do Senhor. Então, tudo o que nós fizermos nesse dia, talvez seja algo que Deus esteja querendo trabalhar na nossa vida. Feche os seus olhos, porque você é um convidado do Senhor. E aqui estão as honras dos convidados do Senhor. Função, condição e qualidade. Senhor, a Tua palavra tem norteado a nossa vida, Senhor. Pequenos textos, grandes textos, pequenas cartas, grandes cartas, livros inteiros, estudos do Novo Testamento, estudos do Antigo Testamento, tempo, igreja aberta. Senhor, o Senhor tem nos dado todas as condições para sermos distintos desta geração. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para vivermos o cristianismo para os outros. O Senhor tem nos dado todas as condições para entendermos que somos definitivamente do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor também tem nos ajudado na orientação sobre qualidade de vida espiritual. Te agradeço por isso, Senhor. Quero entender o Teu amor nisso. Quero entender que o Senhor nos ama mesmo assim, como o nosso irmão Ismael falou antes. O Senhor nos ama, tem nos amado, sentimos-nos amados de Deus, como o texto diz. Eu quero te agradecer por isso, Senhor, em nome da igreja, com a igreja, porque, Senhor, quem nos amaria desse jeito? Quem nos perdoaria como o Senhor perdoou? Quem enviaria o seu Filho por nós? Quem mudaria o nosso status dessa maneira? Quem faria isso por nós? Mas o Senhor fez. Nossa gratidão, Senhor, nosso louvor, nossa honra, nossa dedicação, nossa fidelidade, Senhor, diante de Ti.
coram Deo diante da face do Senhor. Eis-nos aqui. Continua a santificar-nos na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais diferentes nas nossas gerações, para o Senhor, porque quanto mais diferentes do mundo, mais imitamos a Paulo, porque Paulo imitava ao Senhor. Te louvamos e te engrandecemos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.